Olá, tudo bom? Eu sou Luísa Lopes, sou professora de língua portuguesa, de literatura e redação, que engloba a língua portuguesa e filosofia. Nossa aula hoje é de filosofia e nós vamos falar sobre Platão. Exatamente. Na aula passada, a gente falou sobre Sócrates, né, que para muitos é o pai da filosofia. Hoje a gente vai contar a história do maior discípulo de Sócrates, o mais conhecido, o mais importante. Por que ele é o mais importante discípulo de Sócrates? Porque, afinal de contas, ele deixou o maior registro, né, com maiores referências ao seu mestre. Isso foi muito importante para a gente entender um pouquinho o pensamento de Sócrates. Estou falando de Platão, gente, ó. Estão vendo? Eu tenho esse livro dele aqui. Foi uma forma de eu conhecer um pouquinho mais sobre a história de Platão, tá bom? Bem, na verdade hoje eu não vou falar sobre toda a história de Platão, porque ela é enorme, né? Ela é muito grande. Eu vou falar especificamente sobre uma parte do livro, A República, que é um dos livros mais importantes para a filosofia. Se eu não me engano é o livro 7, e trata de quê? Do mito da caverna. Eu vou tentar colocar no vídeo aqui uma foto do que se trata esse mito da caverna para vocês se situarem. Não quer dizer que eu não vou explicar do que se trata esse mito, tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar demais sobre esse mito da caverna. Mas o que foi esse mito da caverna, né? O que foi isso? Bem, olha só, eu vou explicar para vocês do que se trata esse mito. O nome já sugere, gente, é um mito, é uma alegoria, uma referência, é um exemplo, é uma história que serve para a gente explicar outras coisas, tá? A gente não tem que se prender ao sentido literal, a gente tem que usar essa história para fazer referência a outras coisas na nossa vida, tá bom? Então eu vou começar com a história. Do que se trata esse mito da caverna? Bem, Platão conta uma história, né, hipotética, onde pessoas que nunca tiveram contato com o mundo exterior, viviam acorrentadas no fundo de uma caverna, tá? Recebendo água, comida e todo tipo de informação que chegava até elas. Nunca era o que elas sabiam sobre a realidade, era sempre algo que as pessoas traziam sobre a realidade. Então, essas pessoas que viviam ali nessa localidade, elas projetavam, né, imagens, né, no fundo dessa caverna que eram refletidas através da luz. Vocês já devem ter brincado disso, de fazer sombra na parede, e vocês sabem o quanto que essas sombras elas ganham uma proporção, né? Então, essas pessoas que estavam acorrentadas, o que elas achavam? Elas achavam que no mundo exterior existiam bichos, monstros enormes, porque elas viam aquelas sombras enormes e aquilo ali era o que elas consideravam como realidade. Então, vamos parar um pouquinho aí, nesse mito, nessa parte, né? Porque nós temos muita representação, né, nessa história. Por exemplo, pessoas acorrentadas, pessoas acomodadas, né? Olha só, as pessoas estavam acorrentadas no fundo da caverna. Então vamos associar, vamos fazer uma referência desse acorrentado à falta de conhecimento, à ignorância, tá? Estavam ali presas na sua comodidade, né? No que era confortável para elas. Então elas não tinham interesse em acessar outras realidades, né? Porque elas consideravam que aquilo era a realidade, entende? Bem, um belo dia, um rebelde resolve se libertar dessas correntes e acessar o mundo exterior. No momento que essa pessoa acessa o mundo exterior, no primeiro momento, o que ele sente é um incômodo, né? Porque a gente sabe quando a gente está num lugar escuro, que a gente sente aquela cegueira momentânea. Então, essa pessoa, no início, ela sente essa cegueira momentânea, tá? Mas depois, quando ela começa a olhar, né, para o mundo exterior, ela começa a perceber o quanto que ali no mundo não é nada daquilo, né, que era passado para eles, né, de que não existiam aqueles monstros, aqueles bichos enormes. Então, vamos parar o mito aí. Olha só, vamos fazer uma referência a essa luz, né, que cega essa pessoa, incomoda ali no momento inicial. Vamos fazer uma referência a essa luz como se fosse o conhecimento. Exatamente, essa pessoa, no momento que ela adquire o conhecimento, é algo incômodo, né? Ela sair do seu lugar de conforto, né?
aquela zona ali que está confortável para ela. Mas também é muito libertador, porque ela pode perceber outras realidades, né? Que não a realidade que foi imposta, oferecida para ela pode buscar a sua realidade, né? Bem, Platão nesse mito, ele também faz uma referência ao seu mestre, quando ele fala que essa pessoa, se tiver o intuito de voltar e contar para as outras pessoas que estavam acorrentadas no fundo da caverna o que ele viu, e que existiam outras realidades, e que a vida não era aquilo ali que era apresentado, que era capaz dessas pessoas quererem matar, né, essa pessoa, né, que foi o que aconteceu com Sócrates. A gente sabe que Sócrates, ele estimulou seus alunos ao conhecimento, a questionar a realidade, questionar as tradições, e ele foi preso e levado ao suicídio por esses questionamentos. Então a gente pensa que esse mito da caverna, ele é muito importante para a gente refletir sobre várias coisas, sobre essa realidade, né? Nós que vivemos num mundo virtual, a gente também tem essas questões, né, sobre a realidade, o que é real, o que não é real, né? Bem, olha só, essa pessoa quando volta para a caverna, fala para outras que existem outras realidades, né? A gente pode pensar também, né, que ele faz uma referência de que no momento que você adquire, né, um certo conhecimento, que você tem que passar esse conhecimento, você não pode ficar com ele, porque senão de nada vale, né? E eu acho isso muito importante, porque é uma referência clássica, né, ao ofício de ensinar, de passar adiante, né? Então, esse mito, ele pode ser interpretado de muitas formas. Gente, tem gente que faz estudos enormes sobre o mito da caverna. É pra gente, na verdade, refletir, né? Refletir sobre essas referências que Platão trouxe, porque a filosofia nada mais é do que uma reflexão sobre a realidade. Bem, existem algumas referências da cultura pop que faz uma alusão total ao mito da caverna. Uma delas é Matrix. Não sei se vocês conhecem a história, é um filme muito famoso. Se eu não me engano, é de 2000 ou de 99, eu não lembro. Mas nele, o protagonista, ele começa a ter sonhos e sonhos, né? Que ele tá acorrentado, preso a uma máquina e tal. E aí, num determinado momento, pessoas visitam ele para contar para ele de que, na verdade, existe uma outra realidade, que tudo que a gente considera real não é real. E que, na verdade, isso que a gente considera real são projeções que são feitas por máquinas, que são feitas para que a gente acredite que aquilo ali é real, e essas máquinas elas possam se alimentar, né, do nosso cérebro para produzir energia. Gente, isso é uma alegoria, uma referência muito grande ao mito da caverna. A gente também tem outras, né, do mundo pop, né, os quadrinhos, X-Men, Show de Truman, né, e muitas outras referências. Bem, eu vou ficar por aqui, vou pedir que vocês deem uma pesquisada maior sobre o mito da caverna, tem um conteúdo enorme na internet, né, falando sobre isso, e nossa próxima aula de filosofia será sobre Aristóteles, tá bom? Até mais!